Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, começa no cafezinho. O Mário Flávio já está conosco, porque parece que o clima ficou quente em Brasília, Mário Flávio, entre os deputados petistas e bolsonaristas. O que foi que aconteceu? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia a todos, né? Olha, um clima de hostilidade, né? Como já vinha acontecendo antes da posse dos deputados, mas aí era mais em questão de rede social e tal. E quando foi essa semana que houve os primeiros discursos, né, que o pessoal começou a falar na tribuna, logo na posse, né, um grupo bolsonarista levou umas faixas, né, fazendo ofensas ao atual presidente, e houve uma reação muito forte, né, dos aliados de Lula contra o Jair Bolsonaro. Então, o Arthur Lira disse, abre aspas, né, que foi uma situação deprimente e que vai convidar na próxima terça-feira os líderes partidários para tentar amenizar essa situação, né, e fazer com que não se tenha tantas agressões verbais na tribuna da Câmara, porque está acontecendo isso, poucas propostas, aí vai um deputado aliado de Bolsonaro e esculhamba Lula, vai um deputado aliado de Lula e esculhamba Bolsonaro, e está ficando desse jeito, né, a sessão na Câmara de Deputados. Então o Arthur Lira vai ver se evita essa situação para que depois não aconteçam aí, né, as chamadas quebras de decoro e a comissão de ética não seja acionada da Câmara para averiguar a conduta dos deputados. Tem uma história aí da imunidade parlamentar, né, que na teoria o deputado ele poderia falar o que quisesse na Assembleia, na Câmara e por aí vai. Mas só que eu acho que a liberdade de expressão ela não pode ser confundida, né, com falta de respeito ou com agressões pessoais a quem quer que seja. Mas enfim, é uma situação que está incomodando ao presidente da casa. Eu acho que essa legislatura ela vai ser muito dessa maneira, né, porque os deputados que foram eleitos, eles são muito agressivos dos dois lados, né, que são deputados que são radicais, muitos deles, né, a maioria, se brincar, foram eleitos com esses discursos, né, de divisão, né, de críticas a um lado ou ao outro. Então vai ser difícil, né, para o Arthur Lira controlar a Câmara de Deputados, né, os discursos dos deputados. E eu acho que a próxima briga vai ser com relação aos comandos das comissões, né, vai ser outro problema, porque essas comissões elas vão ter várias reuniões e eu acho que a gente vai voltar com um clima parecido com aquele do impeachment de Dilma, né, que as comissões elas tinham clima tenso e era bate-boca quase que generalizado o tempo todo. Então acho que essa legislatura vai ficar marcada nesse começo e até mais ou menos, né, o meio dela vai ser marcado por isso, esse clima tenso, esse clima agressivo entre os deputados e deputadas que foram eleitos lulistas e bolsonaristas, né? Aqueles mais neutros, eles vão tentar ficar, né, apresentando propostas, mas o pessoal mais radical de um lado ou de outro vai ser essa troca de acusação o tempo todo. Mário, eu achei muito engraçado, eu vou confessar isso, eu estava vendo um vídeo nas redes sociais hoje de manhã, inclusive sobre essa questão, né, dessa troca de acusações e tudo mais, o deputado estava pedindo para contar as emas que tinha no Palácio do Planalto. Emas? As emas, não tem umas emas que ficam no campo, no gramado lá, né? Tava pedindo para contar as emas, estavam todas lá. Em vez de discutir proposta, né, de trazer alguma coisa, fica, sei lá, falando assuntos aleatórios. Eu achei que foi engraçado. Ontem tinha um bandeirinha que até levou um grito desse. Bandeirinha, pescoço de ema. Que parecia com o vereador Anderson Correia, ele todinho tá bandeirando. Aí depois daí o grito, Xandão, não sei o que, aí foi aquela resenha no jogo do Porto com o Sport. Mas, Laís, é uma situação assim, nós vamos viver tempos de muita mediocridade na política e principalmente de discursos. Ainda na política, né, hoje saiu oficialmente a nomeação do deputado Wonder, ex-deputado Wonder Queiroz, como secretário executivo da Previdência, do Ministério da Previdência Social, né. Wonder tinha sido anunciado, estava já atuando, mas como ele tinha os últimos dias aí do mandato de deputado federal, ele só ficou oficialmente, né, livre do mandato dia 1º de fevereiro. Então,
esses 8 dias ele passou sem ser nomeado oficialmente, mas hoje saiu a nomeação pelo presidente Lula. Então o Volney agora é oficialmente secretário executivo da Previdência Social do Ministério. Então é o número 2 do Ministério da Previdência, né? Reza a lenda que nos bastidores da política que ele era o preferido de Lula para ser o ministro, mas como o Carlos Lupe não abriu mão, então acabou aí sendo indicado para o ministério o próprio Carlos Lupe, e o Volney Queiroz ele assume a secretaria executiva, né? O número 2, ele é o número 2 do ministério. Então eu acho, eu tenho minhas desconfianças que Volney deve ainda no começo do ano que vem ele subiu no degrau. Eu tenho minhas desconfianças. Inclusive, falar sobre essa questão de assumir cargos, né? O ex-deputado estadual Aloysio Lessa agora é chefe, está na equipe do chefe de executivo municipal lá em Recife, né? Como assessor especial do executivo. Vai ser contemplado, né? Porque acabou perdendo a reeleição e foi naquela história do chapão, né? Foi pro sacrifício no chapão do PSB, então acaba perdendo a reeleição aí e para não deixar o deputado, né, sem função, sem mandato nenhuma, acaba nomeando ele como secretário executivo. Se o PSB, se o Danilo Cabral tivesse ganhado, muitos deputados que perderam a eleição iam ser contemplados, né? Inclusive Tony Gel, Zé Queiroz, aqui de Caruaru. Talvez o delegado Eric Lessa também. Mas como o PSB perdeu, então as opções ficam poucas, né? Para que aconteçam nomeações. E aí, né, o Aloysio Lessa entra na cota aí do próprio prefeito João Campos, para atender também a própria cota do PSB. Aos poucos as coisas vão se ajustando, né? Os deputados que perderam vão tendo que tomar rumos, e os deputados que venceram assumem os mandatos. Alguns vão ser nomeados secretários para abrir brecha para os suplentes, e por aí vai. Vai ser essa dança das cadeiras, ela ocorre mais ou menos até o final desse mês. Aí começo de março já dá uma acalmada. Quem não foi nomeado pode procurar algo na empresa privada, no setor privado, e quem foi, aí vai cuidar de trabalhar. Muito bem, Mário, você volta de 10 horas na política? Isso, eu sigo com o Renato aqui, na 10 horas tem Manhã Cidade na parte política, 11 horas tem o professor Marco Aurélio com o Cidade Entrevista. Tudo bem, muito obrigada e até amanhã, Mário. Valeu, Mário. Até. Vamos pro futebol?